Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia! Achei que eu tava sozinho aqui. Eu falei, o que que aconteceu? É, Tô feliz de ter a Kari com a gente hoje, né? A gente orou muito pela Kari. Tá ali atrás e camuflada entre os bancos e machucada. Melhoras aí pro seu pé. Bom, minha gente, se quiser tirar um pouquinho o volume aí, que tá dando uma microfone isso. Nós estamos fazendo uma conversa desde o dia, não sei qual foi o primeiro domingo de janeiro, dia 4 de janeiro, desde o dia 4 de janeiro, sobre virtudes para a vida. Para quem não sabe, a nossa igreja, ela tem uma pretensão de não ser uma igreja religiosa no sentido estrito da palavra religião. A gente acredita na espiritualidade e a gente acredita que religião é uma roupa que você pode usar ou não. Tem gente que usa uma roupa evangélica, católica, espírita e por aí vai. Isso é religião, é a roupa. A gente acredita que a espiritualidade é uma dimensão humana que todos nós compartilhamos. Todo ser humano tem espiritualidade. Eu estava ouvindo recentemente um astrônomo, se eu não me engano, o astrofísico, que é o Marcelo Gleiser. Vocês conhecem ele? Ele fazia algumas falas na Globo, ele é super famoso assim, né, palestrante e tal. E ele tem falado muito sobre espiritualidade, ele é ateu, né, mas ele fala muito sobre espiritualidade. Porque eu acho que é isso mesmo, a espiritualidade é uma dimensão humana da qual todos nós compartilhamos. O ser humano tem fome de comida, precisa de alimento. O ser humano tem necessidade de água. O ser humano tem necessidade de vínculo e o ser humano tem espiritualidade. A espiritualidade é parte da vida humana. E quando a gente se propõe, no meu caso, a ter uma conversa aqui com vocês sobre qualquer coisa, a minha perspectiva é sempre pensar como que eu posso, nessa conversa, nesses 30, 40 minutos que vocês dedicam aqui para ouvir o que eu tenho a dizer, para que eu possa, de alguma maneira, ajudar as pessoas a construírem uma espiritualidade mais saudável, mais viva, que se conecte à vida real e não seja uma coisa que fique restrita ao ambiente religioso aqui de uma igreja, mas que você no seu trabalho, nas suas relações, na sua vida concreta, possa dizer: Deus está aqui e eu estou com Deus aqui. Independente da situação, independente do contexto, independente de onde você está. Porque há uma noção de que a fé é uma coisa que é dedicada quase que exclusivamente no culto. E aí você sai do ambiente do culto, vai lidar com filho, família, trabalho, dinheiro, pagar conta, pagar boleto, e você se sente numa vida muito árida de Deus e fala: cadê Deus? E aí eu acho que o papel da espiritualidade é dizer que enquanto você cuida do seu dinheiro, boleto, trabalho, filho, casa, Deus está ali. Essa consciência para mim é muito mais importante do que uma experiência catártica durante um culto de 3 horas, que eu nem sei o que eu faria com tanta hora de culto aqui. Um culto de 3 horas e você tem aquele culto de catarse e sai da porta para frente, não sabe como lidar com a família, não sabe como lidar com a vida, não sabe. Então isso é uma espiritualidade que realmente não interessa. Então, quando a gente fala sobre virtudes para a vida, o meu propósito é falar daquilo que qualquer ser humano que entrar por essas portas possa ouvir e a gente possa conversar. Só que hoje a gente vai falar sobre fé. E aí você vai dizer: não, mas fé é uma questão religiosa. Eu vou dizer assim: vamos ver. Talvez seja. Talvez seja. Mas eu acho que fé é uma questão humana também. Nada daquilo que é parte da espiritualidade é metafísico. Tudo é humano. Fé é humana. Esperança é humana. Amor é humano. Tudo é humano. Tudo é parte da nossa experiência humana.
O problema é que inventaram uma palavra que não aparece na história da igreja durante pelo menos 1900 anos, que é a palavra sobrenatural. Temos que buscar o sobrenatural e você sai da realidade, entra dentro de uma realidade completamente esquizofrênica e fica buscando esse sobrenatural. O papel do evangelho, o papel daquilo que Jesus ensinou é tudo para a vida. Perdão é para a vida, amor ao próximo é para a vida, você ser solidário a quem tem uma necessidade é para a vida, você dar outra face é para a vida, não pagar mal com mal é para a vida. Tudo que Jesus ensinou é para a vida prática e para a vida concreta. Então, quando no primeiro encontro aqui que eu falei sobre perdão, perdão é para a vida. A gente precisa aprender a perdoar e ser perdoado. Semana passada eu falei sobre esperança. E hoje eu quero falar sobre fé. Fé. Eu vou dizer para você que a gente, para falar sobre fé, precisa começar com uma pergunta. O que é fé? O que é fé? Essa é uma pergunta fundamental. Porque sem ela, a nossa espiritualidade fica sem chão, fica sem lugar. Como eu afirmei, o ser humano tem fé. Todos nós aqui temos fé. Você pode ter fé no seu time de futebol. Você liga lá a televisão, fala o Flamengo vai ganhar esse jogo. Se você é vascaíno, você vai falar do Vasco, do Botafogo. Eu não vejo futebol, então não sei muito. Então você pode ter fé na natureza. A minha fé é uma fé naturalista. Eu gosto de abraçar árvore, tomar banho de cachoeira, sei lá, vai por aí. Você pode ter fé num contrato. O que é um contrato? É uma relação de fé, de confiança. Você pode ter fé no casamento, fé no dinheiro, fé na amizade, fé. Tudo na vida envolve fé. Qualquer vínculo é fé. Vocês estarem aqui é fé. Eu estar aqui é fé. É uma relação de confiança. Fé é confiança. Ok? Existe na história da igreja exemplos e tipos de fé. Existe a fé credal institucional. O que é isso? Fé credal institucional é a fé batista, a fé metodista, a fé presbiteriana, calvinista, arminiana. Você tem um credo, uma definição do que você acredita ou você subscreve. Esse é um tipo de fé. Existe uma fé comum, popular, que não é da instituição. É uma fé comum, popular. O que é fé comum, popular? O carioca acredita desde Saci Pererê, inveja, amuleto da sorte, olho gordo, em Deus, frequenta o culto, a missa, o terreiro, carta, vê futuro, astrologia. Essa é o sincretismo do carioca. Tem gente que acha que as elites brasileiras são ateias. Pelo contrário, são profundamente religiosas. Católica, agora alguns evangélicos, profundamente religiosos. E é uma religiosidade sincrética que vale tudo. Eu estava vendo outro dia, eu adoro ver arquitetura, casa, essas coisas, né? De maneira muito simples, né? Mas eu gosto de ver, acho legal como que o ser humano, com muito dinheiro, consegue construir aquelas coisas. E aí eu estava vendo a casa de uma artista muito famosa, brasileira, e na casa dela tinha altar e lugar de culto para tudo. Ela falava, aqui é o altar de tal Deus, aqui é da evangélica, aqui é do não sei o que, do não sei o que lá. É aquela pessoa que pega tudo assim, coloca no caldeirão e diz assim, aqui eu estou protegido por tudo, tudo vale, tudo tá aqui, né? Isso é muito próprio, assim, da nossa cultura, né? Porque a nossa cultura é uma cultura que se misturou com várias coisas. Você tem a espiritualidade que veio dos escravizados, você tem a espiritualidade que veio dos europeus, você tem a espiritualidade que veio, que está presente dos indígenas aqui no Brasil. Tudo faz parte da nossa imaginação religiosa, e é nessa ideia que o Gilberto Gil canta, né? Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na mulher, tá na cobra coral, a fé tá em tudo. É o que ele canta, e realmente aqui no Brasil isso é verdade, né?
E existe uma fé, que é essa fé de crença. Em quem você acredita? Eu acredito em Deus. Bom, Deus é um título. O islâmico vai dizer, o meu Deus é assim. O judeu vai dizer, o meu Deus é assim. O católico vai dizer, o meu Deus é assim. O evangélico, o ortodoxo russo. Deus e fé é uma coisa que se mistura. Quando a gente olha para a Bíblia, para esse texto aqui que nós temos, de conjunto de 66 livros, a Bíblia que a gente chama de Sagrada, a Bíblia apresenta pelo menos 3 tipos de fé. A fé, como a gente vê em Efésios, Paulo dizendo, vocês são salvos pela fé, vocês são salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está dizendo que é uma confiança, uma fé para a salvação. É um tipo de fé. Existe um outro tipo de fé que aparece no texto do Tiago, o livro do Tiago, que ele diz que é a fé dos demônios. Você já ouviu falar disso? Tiago diz, até os demônios creem, temem e tremem. Os demônios, para Tiago, têm fé. Tem um sermão famoso de John Wesley que ele fala exatamente sobre isso, a fé dos demônios, né? E existe um tipo de fé que é a que eu quero falar aqui nessa manhã, que está muito pautado no ministério de Jesus, de maneira prática, e especialmente em Hebreus capítulo 11, onde nós olhamos para aquele texto e a gente fala a galeria dos heróis da fé. É uma fé que eu chamo uma fé realizadora, uma fé que constrói uma realidade com Deus, né? Então, quando a gente fala sobre esse tipo de fé que nós vamos falar aqui nessa manhã, nós estamos falando de uma fé que movimenta a pessoa para fazer coisas com Deus. E aí eu quero ler com você Hebreus 11, versos de 1 a 6. Eu não sei se a projeção está aí aparecendo. Tá aparecendo? Tá. Se não tiver, se você quiser ler uma versão diferente da minha, eu vou ler na NVT, tá bom? A minha versão aqui é NVT, mas se você quiser ler numa outra versão, fique à vontade. Eu vou ler bem devagar para a gente entender esse texto de maneira muito pontuada. Hebreus 11 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Ouça isso aqui. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção, então eu estou falando de uma realidade interna, convicção de coisas que não vemos. E aí ele vai começar a usar essa expressão, pela fé. Pela fé. Pela fé. É um jeito do autor da carta aos Hebreus fazer uma afirmação. No mundo antigo, quando eu queria enfatizar alguma coisa, o que eu fazia? Repetia a mesma ideia, repetia. Hoje, o que a gente faz? Negrito, né? A gente coloca em negrito, ou sei lá como, no WhatsApp a gente coloca em caixa grande, assim, para você enfatizar, olha, presta atenção nisso aqui. E aí diz assim, olha, pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim, e com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Aí anota essa frasezinha aqui, importante. Verso 6. Vamos lá, o verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que você sublinhe essa frase na sua Bíblia aí, anote, guarde.
Porque o autor aos Hebreus está dizendo que nós não podemos agradar a Deus sem fé. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer, primeiro, que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha, se você leva a Bíblia a sério e a sua espiritualidade é uma espiritualidade pautada nesse texto, nós temos que considerar que fé aqui é uma coisa muito séria, muito importante. O que é fé? Resumidamente, não vou usar o hebraico para depois não ficarem me zoando aí pelos corredores. Fé é confiança, ok? Fé é confiar. Confiar em alguma coisa. Pode ser em Deus, pode ser numa amizade, pode ser num relacionamento. Isso é fé. Confiar. Mas confiar, no caso aqui, em Deus, para quê? Aí você vai dizer assim, mas Ebert, tem gente que é ateu, então não tem fé. Eu quero que você pegue a sua cabeça, assim, faz um exercício, volta 2000 anos, voltou, ok? Não tem ar-condicionado, não tem luz elétrica, não tem computador, não tem nada. Há 2000 anos atrás, não existia ser humano sem fé. Não existia. Não existia ser humano sem uma crença numa divindade. Não se sabe até hoje, nem pela antropologia, nem pela sociologia, uma sociedade, tirando a sociedade moderna, que é ateísta. Para vocês terem uma ideia, Aristóteles foi considerado ateu porque ele dizia que existe um único Deus. Os cristãos eram chamados de ateus porque acreditavam no Deus único. Acreditar num Deus único era ateísmo para o mundo antigo. Para o nosso mundo é não acreditar em Deus nenhum. Tá certo até aí? Ateísmo no mundo antigo era acreditar no Deus único. Então, a pergunta não era se você cria em Deus, se você não cria em Deus. A pergunta era, em que Deus você acredita? Em que Deus você coloca a sua confiança? Dependendo da divindade que você crê, você vai ter um tipo de vida ou outro. Se você acredita num Deus que exige sacrifício humano, é natural que você faça sacrifício humano. Se você acredita numa divindade que para encontrar a Deus é necessário algum tipo de sacrifício, se cortar, você vai se cortar. O seu Deus determina como você vive. A lógica da divindade ela é muito poderosa. O seu Deus determina a maneira como você vive. Quando nós falamos sobre a fé de Hebreus capítulo 11, nós estamos falando sobre pessoas que confiaram em Deus. Que Deus? O Deus que se revelou a Abraão, Isaac, Jacó, ao povo de Israel. Eu estou falando desse Deus aqui. E essas pessoas construíram uma realidade pela fé. Eles fizeram isso, pela fé fizeram aquilo, pela fé fizeram aquilo outro. Mas eu gosto de pensar numa definição de fé, talvez um pouco diferente da que eu estou trazendo aqui. Fé é confiar em Deus, mas fé também é confiar que Deus confia na gente. Ok? Não é só confiar em Deus, mas é confiar que Deus confia no Herbert, no Ramon. Deus confia na gente. Quando eu entendo isso, eu começo a entender que fé não é simplesmente acreditar que Deus pode tudo. A nossa fé, num geral, está pautada na ideia de que eu, de maneira passiva, porque acredito muito em Deus, ele vai realizar alguma coisa. Herbert ficou doente e a igreja toda começa a orar e fala, vamos ter fé porque ele vai ser curado. Isso é uma fé passiva. A fé de Hebreus 11 não é essa fé. A fé de Hebreus capítulo 11 é uma fé ativa. O que significa isso? O que eu e Deus estamos fazendo juntos. Não é o que Deus pode fazer por mim. É o que eu posso realizar com Deus. Por isso que Hebreus 11 diz, pela fé fizeram isso, pela fé fizeram aquilo, pela fé fizeram aquilo outro, pela fé, pela fé, pela fé.
Fé, o Rob Bell diz, é acreditar que Deus acredita em você. E essa é a mesma ideia que o livro de Tiago diz sobre fé viva e fé morta. A fé viva é aquela que te coloca em ação. A fé morta é aquela que não produz nada. Ou, na linguagem de Jesus, é sal que não salga e é luz que não ilumina. Você pode dizer, eu tenho fé. A pergunta não é sobre a sua fé. A pergunta é se a sua fé produz alguma coisa, gera algum resultado ou ela é uma fé morta. E aí eu recomendaria você ler em casa, talvez, ler todo o capítulo 11 do livro de Hebreus para entender o que eu estou falando sobre fé aqui. Fé, em Hebreus 11, não é sobre pessoas que acreditaram em Deus. É sobre pessoas que com Deus realizaram coisas. Saíram da zona do conforto, resolveram confiar no projeto de Deus e construíram coisas realmente extraordinárias com Deus. Então, fé é confiar que Deus confia e realiza coisas extraordinárias com você. Tá certo até aí? Fiz esse caminho todo, essa digressão toda para dizer, Deus quer se relacionar com o ser humano, mas não só se relacionar e não só fazer tudo por ele, mas também como realizar coisas juntos. Bom, e aí hoje eu quero então, nesses minutos aqui, desafiar você a nutrir a sua alma com a virtude da fé. Se nessa semana eu puder ajudar você a repensar a sua vida, de maneira que essa fé esteja ali como ingrediente para você pensar a sua vida, ótimo. E para isso, eu quero trazer 3 pontos. Primeiro, para você ter esse tipo de fé, você precisa confiar o seu coração em Deus e somente nele. Colocar Deus como centro da sua vida e da sua história, das suas escolhas e das suas decisões. Não existe parceria com Deus que não nasça de uma confiança radical em Deus. Confiar radicalmente em Deus é um desafio porque, num geral, no nosso coração, há confiança em uma série de outras coisas. Quando Deus chama Abraão para confiar nele, o que Deus está chamando é, Abraão, vamos andar junto, vamos caminhar junto, mas é o seguinte, você tem que abandonar as outras coisas porque esses lugares são lugares de confiança para você. Você confia talvez na sua família, nos deuses que você tinha, nos ídolos que você acreditava e não dá mais. Para que você consiga construir essa relação e o que a gente pode produzir junto, você precisa sair da tua terra, da casa da tua parentela e ir para o lugar que eu te mostrarei. A fé que eu estou falando não é uma fé racional, que eu falo assim, eu acredito em Deus e eu vou usar todas as provas tomistas de Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. Isso pouco importa. Deus não precisa ser provado. Isso é um debate intelectual, acadêmico. Não. Quando eu falo sobre essa fé, ela nasce da relação com Deus. Fé não é simplesmente acreditar aqui. É você confiar o seu coração. Vou dar um exemplo. Fé tem muito mais a ver com a nossa disponibilidade de conversar com Deus e orar do que simplesmente acreditar ativamente. Isso tem um livro chamado O Segredo, vocês conhecem? Que diz o seguinte, se você colocar o seu pensamento positivo, as coisas vão acontecer na sua vida. A fé é fruto de uma relação. Não é fruto de uma intenção que você fica neuroticamente dizendo vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Igual quando era criança tinha aquela coisa, né? Vamos pedir chuva, chuva, chuva até que a chuva caia. Eu fazia essa maluquice. Vocês não ficavam pedindo chuva, o pessoal falava que se desenhasse um sol no chão, tacasse, sei lá o que era, sal, era isso? Felipe não sabe porque nasceu em prédio. Vamos pegar o pessoal aqui do subúrbio. Não é riscar o tapete da mãe dele, né? Pegar o sininho. Felipe, o que você está fazendo? Fé...
É, já que vocês querem me zoar, posso aproveitar aqui o púlpito. Então a fé nasce da nossa relação com Deus, da nossa conversa com Ele. A pergunta que a gente tem que fazer com Deus não é: Deus, faz isso para mim. Deus, é onde que a gente está nesse processo aqui? Onde que o Senhor está aqui comigo, nesse processo que a gente está construindo juntos? A segunda coisa que eu diria para encher o seu coração de fé é você tem que conhecer as histórias bíblicas. A maior parte dos cristãos, no geral, não leem a Bíblia. Não conhece as histórias bíblicas. Não conhece os textos bíblicos. A nossa fé é uma fé que não nasce da mera racionalidade. Ela nasce do testemunho de homens e mulheres que andaram com Deus. E esse testemunho está registrado aqui no texto bíblico. A Bíblia não é um livro mágico. A gente lê a Bíblia porque por ela podemos conhecer a história de homens e mulheres que andaram com Deus. Então a Bíblia é um livro de testemunho dessa fé. É um livro de testemunho da nossa fé. Nesse sentido, você tem que conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. Aí o pessoal fala assim, mas eu assisto The Chosen. Eu assisti uns episódios, é muito maneiro, é muito legal, mas você tem que conhecer o texto, ler o texto. Abrir a sua Bíblia. Eu sei que não é fácil ler a Bíblia, tá, gente? Eu sei que cansa a cabeça, você fala, meu Deus, eu tô lendo. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu falei assim, eu tinha ouvido que um cara leu a Bíblia em 24 horas. Eu falei, vou ler a Bíblia em 24 horas. Abri a Bíblia, Gênesis 1, pá. Eu sei que eu acordei 3 horas depois. Então, meu Deus, onde é que eu tava? Apaguei, dormi. Aí depois eu fui aprendendo, me disciplinando para aprender a ler a Bíblia. E foi aí que eu li o texto várias e várias vezes. Mas é muito importante você conhecer o seu livro que fundamenta a sua fé, que fundamenta o seu coração de fé. Senão a gente fica perdido, a gente fica sem base para pensar a fé, senão fica uma fé na fé. A fé em Deus porque Deus existe, porque Deus... Você não tem história, você não tem base, não tem estofo para pensar a sua fé. E de maneira muito prática, esses encontros, casas vivas, também são espaço de alimentar a nossa fé. A fé cristã, ela nasce da nossa experiência pessoal, mas ela nasce da nossa experiência comunitária também. Isso é uma coisa muito importante da fé. Então, se você quiser realmente ter uma vida de fé, a primeira coisa é que você precisa aprender, conhecer e confiar em Deus. Essa é a primeira coisa. Não dá para ter fé a partir daquilo que você pensa na sua cabeça. E essa é uma das coisas muito difíceis hoje, porque às vezes a pessoa fala assim, eu acredito em Deus, mas que Deus é esse? Quais são os contornos desse Deus? Ele parece com Jesus? Não parece? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Agora, a segunda coisa, se você quiser construir uma vida de fé, e aqui é um ponto que eu fiquei pensando, mas eu falei, bom, isso aqui é muito importante. Nós precisamos sair de ambiente de incredulidade, enquanto a sua fé não está muito sólida ainda. Existe uma história bíblica muito interessante em que Jesus chega em uma cidade e a Bíblia diz que ele não realizou muitos milagres ali. Por que ele não realizou os milagres? Vocês lembram dessa história? Por que não conseguiu realizar os milagres? Pode falar, gente. Precisa ficar comendo, só tá gravando. Todo mundo vai ouvir depois. Sabe por que Jesus não realizou muitos milagres? Eu sei que vocês sabem disso. Por conta da incredulidade deles. Eu vou ler essa história, está em Mateus capítulo 13, porque ela é muito importante para a gente entender como que a incredulidade pode matar a nossa fé. Antes de ler a história, lembra o seguinte, Jesus falou, quando vocês chegaram numa cidade anunciando o reino de Deus, pregando o evangelho, anunciem. Se eles acatarem a palavra, aceitarem a palavra, Jesus fala, fique ali. Se eles não aceitarem, se eles não acatarem, o que Jesus fala? Bate o pé, tira até a poeira e vai para outro lugar.
Porque não adianta insistir em lugar que não está disponível para ouvir a gente. E isso funciona para tudo na vida. Na psicanálise, o que faz uma pessoa se manter com o paciente? Transferência. Se ele está disposto a ouvir, está disposto ao tratamento. O que faz um acordo comercial? A disponibilidade das duas partes de fechar aquele acordo. Tudo. O que faz um casamento? A disponibilidade das duas partes. Quando um diz, eu não quero, minha mãe dizia, dois não brigam. Certo? Porque existe uma disponibilidade interna que precisa acontecer, e na fé é a mesma coisa. Olha o texto, Mateus capítulo 13, verso 53 a 58, que diz assim: Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, a cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam, de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós, onde ele aprendeu todas essas coisas. E sentiam-se muito ofendidos. É uma relação de inveja muito clara, né? Então Jesus lhes disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre a sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Isso significa que existem lugares que não vão funcionar para a gente. E esses lugares de incredulidade é um lugar que não há possibilidade de construir nada junto com Deus e com as pessoas. Porque há incredulidade ali. Eu lembro que quando eu resolvi sair da Igreja Metodista do Brasil, na época, eu era pastor da Igreja Metodista do Brasil, ordenado, e aí uma pessoa me falou assim, me chamou para conversar, sabe aquelas conversas sinceras de uma suposta preocupação com você? Pois é, a pessoa chegou para mim e falou assim, Herbert, eu acho que você deveria repensar sua decisão, porque aqui você tem um lugar seguro, você já conhece as pessoas, você tem uma família, você tem pessoas que gostam de você. Eu falei, E aí aquela conversa toda, porque às vezes, na suposta preocupação, a pessoa te inibe de crescer, de avançar nas coisas. E nós devemos tomar cuidado, saber bem o que é realmente uma preocupação ou o que é uma preocupação que só fala da própria pessoa, que não ajuda você a avançar. Por exemplo, e eu mesmo, comigo mesmo, eu abri o meu consultório aqui no Leblon e eu falei assim, será que eu vou ter grana para manter esse consultório? Será que eu vou ter dinheiro para sustentar isso? Porque não é só a incredulidade que vem de fora, mas existe uma incredulidade que vem da gente, do nosso coração, do nosso medo, da nossa insegurança. E existem pessoas que jogam contra os nossos projetos de vida, que jogam contra as coisas que a gente crê pela fé, que a gente diz, eu vou realizar isso com Deus, eu vou fazer isso com Deus. E a pessoa diz, não vai não, cuidado, tenha medo. É como se fossem pequenas armadilhas que ficam te deixando no lugar da insegurança o tempo todo. E essas dúvidas são perversas com a nossa própria história, o nosso próprio coração. A gente pode afirmar que assim como não existe milagre onde existe incredulidade, também não existe transformação, mudança, progresso onde falta fé, onde falta confiança, onde falta essa disponibilidade de se lançar em alguma coisa. E isso é muito importante para tudo na vida, gente. Quantas pessoas se agarram em coisas que são artificialmente seguras, só que não são de fato seguras para a gente. E eu fico construindo a minha história dizendo, mas é melhor eu ficar agarrado aqui, porque se eu sair daqui, vai acontecer o que comigo? Todo mundo na galeria dos heróis da fé foi desafiado a se lançar nesse lugar de insegurança. Olha para a história bíblica. Eles têm uma expectativa pela fé, mas não têm a realidade concreta. Eu não estou falando de fé para crer em Deus. Eu estou falando de fé para se lançar num projeto com Deus. E isso é muito desafiador.
E a última coisa que eu quero pensar com vocês aqui é de você ter fé que Deus confia em você. Você confiar que Deus está do seu lado. E não só de maneira passiva, como um pai hiperprotetor que cuida para proteger você dos males da vida. Pelo contrário, o maior desejo humano é que Deus se torne alguém hiperprotetor que me tire de todos os males da vida. Deus me protege da doença, Deus me protege dos infortúnios da vida, do acidente, do ladrão. Quando a gente ora, por exemplo, fazer uma viagem, alguém fala assim, vamos orar, Deus proteja o meu carro, não sei o quê. Tudo bem, mas a galeria dos heróis da fé não é a galeria de gente que foi poupada da vida. A galeria dos heróis da fé foi gente que enfrentou a vida com Deus. E nem sempre, o final da história dessas pessoas foi uma hiperproteção. Pelo contrário. Quando nós falamos sobre uma vida de fé, é se lançar num projeto radical com Deus. A pessoa que recentemente fica na minha cabeça quando eu penso um exemplo concreto disso é o Martin Luther King Jr. Martin Luther King foi assassinado no final da vida, mas ele lutou por uma causa extremamente justa contra as injustiças da sua época. Quando eu falo sobre viver pela fé, é exatamente isso. É se lançar num projeto radical com Deus de construir uma realidade que não te poupa. É nesse sentido que o Nietzsche, lá no Zaratustra, ele diz o seguinte: existe a qualidade dos guerreiros e a qualidade dos covardes. Ele diz que o covarde é aquele que deseja ser poupado, mas não vai à guerra. Ele diz que os guerreiros são aqueles que não querem ser poupados, ainda que saiam derrotados. Ele diz que o guerreiro pode sair derrotado, mas não ressentido. O covarde se recusa de ir para a guerra e no final sai ressentido diante da sua própria covardia e passa a vida dizendo: por que eu não fiz? Por que eu não fui? Por que eu não dei esse passo? Por que eu não construí essa história? Covardia. A covardia moral, em termos filosóficos, joga a gente no ressentimento. Por isso que eu gosto muito da psicanalista Maria Rita Kell, que ela diz o seguinte: o corajoso pode sair perdedor. Ele pode perder, mas ele foi. O covarde, ele nunca vai sair perdedor porque ele não entrou na batalha, mas ele vai sair ressentido e vai viver a vida perguntando por que esse outro não deixou construir aquilo que eu queria construir para mim. Uma fé mágica é a fé que pergunta: Deus, o que você vai fazer por mim? Deus vai me curar? Deus vai conseguir um trabalho para mim? Como tem muita gente que pensa. Esse ano de 2026, Senhor, faz o ano ser incrível. Eu acho que Deus pergunta: e o que você vai construir desse seu ano para que ele se torne um ano que você goste dele? A fé bíblica, ela é ativa, não é passiva. A fé não é sobre o que Deus fará, e sim sobre o que eu posso fazer, aonde eu posso ir, aonde eu posso avançar com Deus. Essa é uma das coisas mais incríveis que um teólogo recente, chamado N.T. Wright, me ensinou. Porque a gente sempre aprende na história da igreja uma fé que é dom, então Deus dá a fé para você. E o N.T. Wright, o maior biblista talvez do Novo Testamento do nosso tempo, ele diz que a fé é quando Deus confia na humanidade e chama para ser participante do seu projeto de renovação da criação, agindo como representante de Deus no mundo. Fé não é só o que Deus faz por mim. Fé é o que eu e Deus construímos juntos nessa vida. O que Deus está fazendo nascer no seu coração te dá medo, insegurança, desconfiança? Eu diria, dá o primeiro passo. Como Deus fala para muita gente, ser forte e corajoso. O que a gente mais adora é ficar testando: Deus, mas me dá essa prova. Não, agora, Senhor, eu quero uma prova assim. Agora eu quero um sinal assim. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: vai. A gente pede muita prova
Porque no fundo o nosso medo domina a nossa cabeça e o nosso coração. Mas se nada em você faz com que você se sinta seguro, eu quero ler uma história, eu vou terminar com ela, que é uma história sobre fé também, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, Marcos capítulo 9, verso 21. Olha que história interessante. E essa é uma das expressões que eu gosto muito sobre fé, que diz o seguinte, olha, tinha um cara que pediu para Jesus libertar o filho dele, o texto diz assim, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? Desde muito pequeno, respondeu o pai. Muitas das vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Olha o que o cara está falando. Senhor, se você puder. Aí Jesus pergunta. O que está aí que Jesus pergunta? Se puder? Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível àquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu, eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Porque muitas das vezes a nossa fé é dúbia, contraditória. E a gente precisa ter essa oração, eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. A incredulidade destrói a nossa vida. A fé constrói a nossa vida, faz a gente ir adiante. Fé é trabalhar com Deus para construir novas realidades. Por isso, confie em Deus e haja. Vá com medo. E também aprenda a desfrutar e ver o que Deus fará. Isso é fé. E aí eu não sei, eu vou terminar com isso, que tipo de coisa Deus chama você para fazer? Eu acho que todos nós aqui, que somos cristãos, temos que perguntar isso. O que eu estou construindo com Deus? O que eu estou construindo com Deus? Para onde a minha fé me move? Por exemplo, eu vou falar isso, não sei se vai acontecer, mas é o que eu desejaria que acontecesse. Eu fui muito influenciado pelo pensamento de que uma igreja, ela não pode só oferecer e promover culto e reunião de celebração. A igreja, para que ela seja sal da terra e luz do mundo, ela precisa atingir dimensões sociais no lugar onde ela está. Então eu gostava muito quando os protestantes e católicos chegavam num país e não só ofereciam cultos, mas educação de qualidade, escolas, universidades, trabalhos sociais. É muito bom a nossa reunião porque fortalece a nossa fé. A grande questão é o que Deus vai construir com a gente aqui. O que Deus vai chamar viva aqui a gente para fazer, que vai envolver nosso tempo, a nossa energia, o nosso coração. Gente, eu tenho trabalhado cada vez mais, tenho sonhos pessoais, tenho tudo isso. Como todo mundo aqui, desejos, tal, maravilha. Mas eu não quero terminar minha vida, olhar para trás e falar, cara, só construir dinheiro, só construir carro, casa. Nós somos cristãos e nós temos que lembrar que a nossa vocação, sobretudo, é ser sal da terra e luz do mundo. A grande pergunta no final da nossa vida tem que ser, o que eu construí com Deus? Que tipo de legado, que tipo de história nós estamos construindo juntos? Quem dessa construção vai ser abençoado por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente é? Isso é igreja. Igreja não é só um lugar de reunião, da adoração. Igreja é um lugar de serviço para esse mundo. Ser sal da terra e luz do mundo é olhar para o mundo quebrado, caído, ferrado e falar, nós somos agentes de talvez trazer algum alívio para algumas pessoas. Sem a pretensão de o mundo, o planeta Terra. O que Deus está chamando a gente para fazer? Eu acho que essa tem que ser uma oração nossa, constante. O que Deus quer que a Viva faça. O que Deus quer que a gente faça. E a partir disso, a gente vai construir pela fé. Porque a gente nunca vai ter recurso suficiente, nunca vai ter gente suficiente, nunca vai ter as condições necessárias.
Isso é fé. E pela fé, a gente vai poder falar, nós realizamos isso, tudo pela fé. Não no sentido de pela fé uma esperança, não, pela fé. As coisas vão acontecendo, Deus dá gente, pessoas, dinheiro. Deus para de dar gente, pessoa, dinheiro, quando a coisa virou um fim em si mesmo. Aí vira entretenimento barato, vira outra coisa. Mas a obra de Deus, e eu lembro disso, o Ariovaldo Ramos falava muito isso pra gente, num grupo que a gente tinha. A obra de Deus sempre dependerá dos recursos de Deus e das pessoas de Deus. E eu acredito nisso. A gente está aqui por causa disso, né? Então, que Deus nos dê uma fé construtiva, realizadora, para a gente, com Deus, fazer coisas maravilhosas, extraordinárias. Amém, amém.